Lucas 9, a partir do 51. Nosso texto dessa noite é o texto que fala acerca dos samaritanos não recebem Jesus na sua cidade ou na sua aldeia. Esse é o texto de hoje que nós temos para meditar, para que Deus fale conosco. Pela manhã, nós tratamos de 3 temas diferentes. Pela manhã nós falamos que Jesus anunciou a sua morte. Pela manhã nós falamos que Jesus disse que os discípulos não deveriam ficar procurando quem era o maior no reino dos céus. E pela manhã também nós falamos que Jesus falou de tolerância, porque os discípulos tinham proibido uma pessoa no nome de Jesus exercer um ministério. Então, esses foram os temas da manhã e vai ser bem interessante, porque dá para fazer um link com o que a gente vai pregar agora. E agora, Jesus tinha falado, olha, eu preciso morrer, eu serei entregue. Eu falei isso de manhã, que no versículo 21 e 22, Jesus fala assim, é necessário que o Filho do Homem morra. E agora, no versículo que a gente pregou de manhã, ele diz, o Filho do Homem está, ou seja, já se aproxima, é certo, o Filho do Homem está para ser entregue aos homens e morrerá. Então, agora, Jesus vai começar essa caminhada rumo a Jerusalém verdadeiramente. Ele estava anunciando que ele ia morrer em Jerusalém, ele estava dizendo que ele ia para Jerusalém para ser traído, e agora, em especial, ele vai começar essa caminhada, e aí a gente vai do capítulo 9 até o último capítulo de Lucas, para que se consuma verdadeiramente o que Jesus tinha para fazer. Vamos lá, 51 diz assim, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Vamos parar aqui. De manhã, eu disse que Lucas diz assim, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Lucas falou apenas da morte. E eu lembro que eu falei assim de manhã, se você lê em Mateus, se você lê em Marcos, eles fazem questão de falar que além da morte, Jesus ressuscitaria. E agora, Lucas, não diferente, Lucas fecha, fecha a ideia da morte de Jesus, e Lucas diz assim, completaram os dias. Dias de quê? Da morte ele já tinha dito. Ao completarem os dias dele ser assunto aos céus. Então Lucas já passou do assunto morte e já está indo para o assunto posterior à morte, a ressurreição e o dia dele ser assunto, dele ser levado aos céus. Então fica implícito aqui, quando Lucas diz assim, manifestou no seu semblante a intrépida resolução. Fica implícito aquilo que eu também falei de manhã, que Jesus estava totalmente convencido, disposto a cumprir a vontade do Pai para a vida dele. Não manifestou no semblante dele medo, terror, angústia, por mais que no Getsemane ele viva um momento de angústia, mas ele não manifestou no seu semblante desejo de desistir, de ir embora, de virar as costas. O que manifestou no semblante dele foi desejo de cumprir a vontade do Pai dele. Então isso é muito interessante, que assim, Lucas diz assim, completou o dia dele ser assunto aos céus, ou seja, para Lucas, a vida de Jesus na terra e a ascensão aos céus para voltar para onde ele veio, a cruz no meio do caminho era apenas uma ponte. A cruz para Lucas era apenas um degrau que Jesus deveria passar para sair daqui dessa vida terrena para a vida que ele deveria ter, sempre teve com o Pai na glória. Então, a gente ver a cruz, às vezes, claro, como um momento de dor, como um momento de sofrimento, como um momento de morte, foi isso que aconteceu lá, mas para Lucas, para os evangelistas, para a Bíblia, para Jesus, a cruz nada mais era, queridos, do que um degrau. A cruz nada mais era do que um passaporte. Eu sempre falo aqui que a morte é o Uber que nos leva para a glória. E a cruz era o Uber de Jesus. Era aquilo que levaria Jesus a completar a sua missão, e ela não seria definitiva. Ela seria temporária. E temporária mesmo. Porque inclusive os dias estavam estabelecidos. Seriam apenas 3 dias de morte. E ao terceiro dia ele ressuscitaria para a glória dele mesmo e do Deus Pai, que planejou tudo isso que a gente vai ver acontecer com o passar do tempo que a gente vai pregando. Então Jesus estava consciente, determinado, e nada, eu falei isso aqui de manhã, nada, nem ninguém, nenhuma cruz poderia fazê-lo desistir de prosseguir
naquilo que o Pai tinha para a vida dele. Ele tinha em mente a salvação da minha e da sua vida, por isso ele não desistiu. Por isso que a gente deve olhar para a cruz de Cristo com um olhar... eu sei que isso soa até meio estranho. Poxa, pastor, eu vou olhar para a cruz, eu vou olhar para o momento de morte com um olhar de alegria. Sim, nós devemos olhar para a cruz com um olhar de alegria e mais, com um olhar de gratidão e até de quebrantamento pelo seguinte fato: ele não foi à cruz por ele mesmo. Jesus não precisava passar por aquilo para pagar nenhum pecado. Jesus não precisava passar por aquilo para redimir a ele mesmo, para se justificar por algum erro. Ele foi para a cruz pelo único objetivo ou motivo: salvar a mim e a você, salvar a mim e a sua vida. Então a cruz, por mais que seja um momento difícil falar o que eu estou falando, por mais que seja um momento de dor, ela tem que ser vista com alegria, com gratidão, com quebrantamento, porque naquele momento ele não pensava nele, mas em mim e em você. O texto segue e aí diz assim, 52: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vamos parar aqui. A chegada de um grupo de 13 pessoas sem avisar em qualquer aldeia daquela época do Antigo Testamento causaria transtornos. Provavelmente não teria lugar hábil para acomodá-los, não teria talvez comida suficiente na maioria das pousadas daquela época, se é que eu posso chamar de pousada, dos abrigos daquela época. Então Jesus sabiamente manda pessoas, os discípulos na frente. O texto não diz se são todos os mensageiros, mas Jesus manda pessoas na frente para avisar: olha, o mestre vem e ele precisa de um lugar para repousar, um lugar para tirar a noite, até que na manhã seguinte a gente possa continuar a viagem. E aí o texto nos diz que os samaritanos não receberam Jesus. Havia, há muitos e muitos anos, desde o Antigo Testamento, uma rixa mesmo, uma inimizade entre os judeus e os samaritanos terrível. E esse preconceito, lembra que de manhã eu falei sobre preconceito? De manhã eu falei que os discípulos tinham um preconceito. O preconceito dos discípulos qual é? Eles achavam que Jesus tinha que ser o Messias libertador de Israel, o Messias militar, o Messias que ia montar um exército. Esse era um preconceito. O preconceito dos samaritanos aqui era: eles não se misturavam com os judeus, e Jesus era um judeu. Jesus não só era um judeu, como vinha com uma caravana de judeus e estava indo logo para onde? Para Jerusalém. Tinha também uma briga. Lembra que eu falei aqui há pouco tempo que a mulher do poço disse para Jesus: mestre, aonde que tem que adorar? Vejo que tu és mestre, aonde que tem que adorar? Nós adoramos nos templos e no monte que foi instituído pelo nosso povo, samaritanos. Vocês dizem que é em Jerusalém. Aonde é que tem que adorar? Então até essa briga existia entre judeus e samaritanos, esse ódio mesmo que existia. E aí você vê um preconceito da época do Antigo Testamento impediu que os samaritanos recebessem o autor da vida, o Salvador. E aí você para e faz uma autoavaliação, não vou perder muito tempo com isso aqui, mas pense quantas vezes eu e você não recebemos a Jesus por preconceitos, por conceitos preconcebidos. Eu fui criado assim, minha família é toda assim, minha mãe me ensinou assim, desde pequeno eu participo dessa ou daquela religião. Quantas vezes nós não recebemos Jesus? A gente olha para os samaritanos agora e a gente fica um pouco escandalizado, né? Fica um pouco: olha, como pode, os samaritanos não receberam Jesus. Mas se você for sincero consigo mesmo, você vai assumir, você for honesto, que muitas vezes você fez isso. Muitas vezes falaram de Jesus para você, você não recebeu Jesus. Muitas vezes às vezes não querer abrir mão do seu pecado, às vezes não querer abrir mão das suas manias, às vezes não querer abrir mão do seu eu, você rejeitou Jesus, você não recebeu Jesus. Quantas vezes sua família precisou orar, precisaram evangelizar você, precisaram falar de Jesus para você? Comigo, várias vezes. Eu sei que eu já me comportei assim, e os samaritanos fazem isso. Mas o mais legal, tanto na vida dos samaritanos como na minha e na sua, é que Jesus não desiste dos samaritanos. Os samaritanos rejeitam Jesus, não recebem, mas Jesus, a gente vai continuar pregando no Evangelho de Lucas, você vai ver que mais à frente Jesus vai salvar
curar e libertar, inclusive, samaritanos. E como foi assim comigo e contigo, rejeitamos Jesus, impedimos ele de entrar na nossa casa, não recebemos, e chegou um dia que ainda pela graça e misericórdia dele, ele nos recebeu. Provavelmente, e aí não vou dizer que são todos, falava com a Dilson ali, a minha experiência foi assim, a dele também foi assim, do presbítero Adilson, e geralmente a gente busca ele quando a gente, vamos falar o português claro, quebra a cara. Quando a gente está quebrado, quando a gente passa por um momento muito difícil, a gente corre. E o mais legal é que Jesus não joga na nossa cara. Lembra aquela vez que eu quis entrar na tua casa e você não permitiu? Lembra aquela vez que eu enviei um pessoal para te evangelizar e você não aceitou? Lembra aquela vez que você ficou zombando dos crentes? Jesus não fica jogando isso na nossa cara. A gente o rejeita, a gente o nega, nós o expulsamos da nossa casa, e quando a gente está quebrado, destruído, no fundo do poço, a gente clama, ele estende a mão e nos resgata. Isso é beleza também de Jesus e do Evangelho, porque se fosse qualquer um de nós faríamos diferente, e você vai ver, nós faríamos igual os discípulos. Vamos ver o que os discípulos fizeram? 54. Vendo isto, vendo o quê? Que os samaritanos rejeitaram Jesus. Olha o que os discípulos fizeram. Os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? De leve, assim. Fica imaginando a gente, né? Lá, faríamos a mesma coisa. E aí, de novo, a gente esquece, e os discípulos esquecem, que eles, outrora, também foram pecadores, blasfemos, ímpios. Os discípulos esquecem disso. E aí eles dizem: Senhor, mandar fogo para fica legal esse negócio? Vamos devolver o mal com o mal? Vamos pagar na mesma moeda? E aí, lembra, quem estava aqui de manhã? Eu falei que os discípulos não aprendem. Falei isso de manhã. Eles não aprendem. Jesus falou para eles: olha, eu vou morrer. Eles não entenderam. 2 vezes. Jesus leva eles para uma reunião de oração, eles dormem. Jesus desce do monte da reunião de oração, da transfiguração. Eles estão discutindo com os fariseus, os escribas. Passa o tempo, Jesus pega eles discutindo quem era o maior no reino dos céus. Passa mais um pouco, João fala assim: Senhor, nós proibimos um camarada aí que estava expulsando demônio em seu nome. E aí, para melhorar a nossa sequência de discípulos, que nós nos assemelhamos, agora, para fechar, eu falei que de manhã eles estavam fechando, né? A cada pregação eles fecham um pouco mais a situação deles. Ele falou: Senhor, faz o seguinte, vamos mandar fogo para matar geral logo. Vamos mandar fogo, queima essa aldeia inteira e vamos embora, para eles aprenderem a não mexer com a gente. Lembra que eu falei semana passada aqui? Os discípulos deviam se achar. E aí, de novo, a gente tem que ser até um pouco comedido com isso, porque eu falei semana passada, eu me conheço. Quem aqui sendo discípulo de Jesus, fazendo parte dos 12, não ia ter que ter muita unção para segurar a soberba, a arrogância? Provavelmente os discípulos de alguns momentos revelavam isso, como revelavam entre eles. Eles estavam discutindo versículos atrás quem era o maior, quem seria o maior entre eles. Agora eles querem só tacar fogo. E aí, lembra, Rafael falou aqui no louvor, e a gente tem falado um pouco sobre isso, os discípulos tinham muito a visão do Antigo Testamento muito ainda enraizada no coração deles. Alguns diziam: olha, ele é Elias. E aí, para que Elias ficasse mais ainda marcado, na transfiguração do monte aparece Moisés e quem? Elias. E aí eu creio que os discípulos se lembraram aqui de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 1, do versículo 9 em diante. O texto é grande, não precisa abrir, é do 9 ao 16, depois você lê. Em 2 Reis acontece o seguinte, capítulo 1. O capítulo começa com o profeta, o rei Acabe morrendo, e Acasias chegando ao trono. E aí Acasias faz o seguinte: ele fica doente, ele manda mensageiros consultar a Baal-Zebude, que era um deus de Ecrom, um falso deus. E aí Deus, vendo isso, chama Elias e diz: olha, manda mensageiros a Acasias e fala para ele: porventura não há mais Deus em Israel? Não há mais profeta em Israel? Só para você parar de bobeira, não vai sair dessa doença e vai morrer de lucro, certo? Aí eles mandam essa mensagem para Acasias. Acasias fica revoltado, pergunta: quem é esse camarada que mandou essa mensagem? Ele diz: olha, é um homem vestido de pelo, com lombos cingidos de cinto de couro. E aí Acasias diz: ele é Elias, o profeta. E aí o que acontece? Acasias
o texto não diz se com boa ou com má intenção. Acasias manda um capitão com 50 soldados ir atrás de Elias. Quando chega lá, Elias faz assim: olha, vocês vieram fazer o quê? Ah, nós viemos te buscar, porque o rei te chamou. Elias fala assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma a ti e seus 50. Então, desceu o fogo do céu e consumiu eles. Primeira vez. Acasias, não satisfeito, manda um segundo grupo. O capitão vai de novo. Chega lá, Elias faz a mesma coisa. Desce fogo de novo e mata. O terceiro pede, pelo amor de Deus, para Elias. E o terceiro capitão, juntamente com os 50, não morre. Mas Elias ia mandar de novo descer fogo sobre eles, pela terceira vez. Então, aí os discípulos deviam pensar assim: poxa, se Elias, né, o grande profeta, mandou 2 vezes descer fogo do céu e consumiu os capitães com os 50, quanto mais Jesus, que é maior do que ele, vai mandar descer fogo, vai consumir geral aqui, sem problema. Então esse era o contexto dos discípulos. E aí, lembrando que eu falei, um pré-conceito. Eles olhavam para Moisés, eles olhavam para Elias, eles olhavam para a lei e eles transportavam para Jesus todas essas expectativas que eles tinham no pessoal do Antigo Testamento. E Jesus não era... Apesar de, falei isso aqui outros dias, Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento. Jesus veio para fechar as profecias, veio para fechar. Jesus veio para ser aquele que era prometido, veio. Mas Jesus também não era semelhante a Moisés, ele era maior. Jesus não era semelhante a Elias, ele era maior. E aí, mais uma vez, Jesus, ele não se dobra ao exemplo de Elias. Ainda que Elias fosse um bom exemplo, Jesus permanece firme e não vai se deixar levar pelo preconceito dos discípulos e querer parecer com Elias. E aí tem outro texto interessante aqui, e talvez por isso que Jesus os tivesse chamado assim, em Marcos 3:17, diz assim, Marcos 3:17, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Provavelmente por essa atitude, aí eu estou aqui conjecturando, Jesus tenha dado o nome de Tiago e de João de filhos do trovão, por essa atitude de querer tacar fogo em todo mundo, querer queimar a aldeia inteira. Então a gente lembra um pouco do que a gente falava aqui de manhã, lembra? Que de manhã a gente falava de radicalismo, de você ser fanático, de você não ter moderação. Então os discípulos aqui, eles têm aparentemente um zelo. Eles viram o seu Senhor ser rejeitado, eles viram o seu mestre ser expulso, sofreram uma perseguição. De manhã a gente falava sobre isso, né? Sobre zombaria, sobre perseguição na hora de evangelizar, e o zelo deles era um zelo tremendo. Vamos matar esse pessoal. Só que mais uma vez era um zelo sem discernimento, era um zelo sem moderação, era um zelo sem entender quem verdadeiramente Jesus era, mas era um zelo. Outra coisa, a gente tentando pegar de leve com os discípulos, pense comigo, era uma demonstração de fé. Uma demonstração de fé bem complicada, né? Mas era uma demonstração de fé, porque eles criam, ainda no Novo Testamento, ainda depois de anos e anos sem ver manifestações como aquela do Antigo Testamento, eles criam que Jesus tinha poder para mandar descer fogo do céu. Não só Jesus, porque eles dizem assim: Senhor, queres que mandemos? Então eles criam que eles, claro, com base na autoridade de Jesus, eles mesmos podiam fazer a semelhança de Elias. Então, por mais que uma fé distorcida, por mais que um zelo exagerado, eles tinham fé e tinham zelo. Fé para crer que era possível orar e fogo consumir aquela galera. Então a gente olha para os discípulos, claro, estavam errados, mas a gente também deve olhar com cuidado, porque estavam equivocados, porque Jesus veio buscar e salvar os perdidos, e não aniquilá-los, não mandar fogo. E aí, né, é até bom para a gente, porque você já pensou se Jesus tacasse fogo em mim e você, todas as vezes que a gente o negou? Já pensou nisso? Se Jesus tivesse matado a gente na primeira oportunidade que ele deu e a gente não confessou? Ninguém, eu acho, que estaria aqui, com raras exceções, aqueles que, primeira vez que foram evangelizados, ou nasceram na igreja e nunca se afastaram, tirando essas raras exceções, ninguém, inclusive eu, não estaria aqui pregando agora para você, se Deus tivesse mandado fogo na minha e na sua vida, todas as vezes que a gente o negou e pecou contra ele. Graças a Deus que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, e não para atacar fogo, mas não lembrando que naquele último dia,
o fogo virá para aqueles que não confessam Jesus. Caminhando, 55 diz assim, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espíritos sois. Que espírito sois. Não sei se você está percebendo aí, mas na minha Bíblia tem um colchetezinho. Na minha Bíblia, a parte que diz assim, vós não sabeis de que espírito sois, está em colchete. Provavelmente na sua Bíblia deve ter esse colchete. Esse colchete, ele significa o seguinte, que nos manuscritos são Bíblias manuscritas mesmo, que passaram pela mão dos escritores originais, depois passaram pela mão dos seus copistas, enfim, os manuscritos mais antigos, esses colchetes não se encontram em todos os manuscritos. Logo, os autores, os escritores que vieram depois, mais modernos, tiveram cuidado de colocar em colchetes isso, porque eles estão dizendo o seguinte, olha, de todos os manuscritos, a minoria dos manuscritos tinha essa passagem que está entre colchetes. Então, isso não pode ser levado assim, em última instância, como o que verdadeiramente Lucas escreveu. Mas, se você prestar atenção, o comentário que está entre colchetes, que é o versículo B dos 55 e o 56, quase todo está em colchete, ele ainda que talvez Lucas não tivesse escrito isso, ele é um comentário, uma explicação bem fiel e bem provável do que Jesus tivesse dito. Porque o texto começa dizendo assim, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Aí o que vai vir agora em colchetes não estava na maioria dos originais. Mas se a gente entender que essa é uma repreensão bem tranquila, ou melhor, plausível, a gente pode considerar isso aqui um comentário que algum escriba, que algum copista acrescentou. Então qual teria sido? Lucas não colocou, na maioria dos manuscritos não tem isso, mas qual teria sido a repreensão? A primeira repreensão de Jesus é, vós não sabeis de que espírito sois. Então, a primeira repreensão é essa. Olha, de novo Jesus está dizendo, vocês não entendem ainda qual é o meu chamado. Vocês não entendem ainda qual é o meu propósito. Vocês ainda não entendem em qual espírito eu vim. Como se ele estivesse dizendo, eu vim para salvar. Haverá uma segunda vinda onde o Filho do Homem virá para julgar aqueles que não creem nele. Mas eu vim hoje para salvar, para perdoar. E de novo, parece que Jesus poderia aumentar aqui o comentário e dizer, parece que vocês não entendem isso. Vocês eram tão miseráveis e pecadores quanto esses samaritanos. Foram salvos por mim. Não reside nenhuma qualidade em vocês. Você depois avaliar a biografia dos discípulos, a sua grande maioria não tinha nenhuma qualidade. Não eram doutores, não eram sábios, não eram chefes de sinagoga, não eram ricos, não eram pessoas influentes. Pelo contrário, a grande maioria pessoas simples, pecadoras, Mateus publicano, Tiago e João pescadores e outros mais, viviam de forma completamente pecadora e simples e não tinham a mesma misericórdia para os que estavam ainda distantes de Jesus. Então isso tem que ser visto com cuidado, porque de novo a gente tem que tomar cuidado porque nós éramos outrora aqueles que estão lá fora e vivendo em pecado. Então a gente tem que tomar cuidado com a maneira que a gente lida também com as pessoas, com a maneira que a gente trata as pessoas, porque nós éramos pecadores, e ele teve misericórdia de nós, então o que nos faz pensar ou julgar-nos melhor do que alguém, a ponto de querer que Deus taque fogo, a ponto de que Deus não tenha mais misericórdia. E aí Jesus diz, olha, Jesus os repreende, volta para eles e diz, olha, vocês não sabem de que espírito eu sou. Ou seja, Jesus mais uma vez, independente do profeta Elias ser um camarada grande, foi um grande homem, Jesus vai além de Elias e diz, não vim tacar fogo. E vocês, mais uma vez, não entendem qual é o meu propósito aqui. E aí, mais tarde, daqui a pouco no finalzinho, eu volto para aquele tema que a gente tratou de manhã, sobre intolerância, que eu acho que também se encaixa um pouco aqui, sobre o que a gente falava de manhã. 56. E aí você vai perceber na sua Bíblia, não sei se tem, que o colchete continua. Aí diz assim, pois continua a repreensão de Jesus, de acordo com alguns manuscritos. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Então Jesus agora, segundo esses copistas, é até mais claro.
até mais claro, a repreensão dele se torna até mais fácil de entender, porque ele literalmente fala: olha, eu não vim destruir a alma, eu vim salvar a alma. E aí o texto termina fora do colchete. Aí a maioria dos manuscritos já tem essa passagem e diz: e seguiram para outra aldeia. Então, esse seguir para outra aldeia está fora do colchete. Então, a maioria dos escritos originais tem esse finalzinho. Então, você vê, Jesus não impõe nada. Jesus não mete o pé na porta, não obriga ninguém a recebê-lo. Jesus não obriga ninguém a aceitá-lo. Jesus não obriga ninguém a recebê-lo em casa. E ainda que, de novo, os discípulos tivesse fé, e eu creio que ele tinha poder para mandar descer fogo, Jesus não manda descer fogo, pelo contrário, ele diz que veio salvar as almas e simplesmente vai embora. Como eu disse mais na frente, nós vamos continuar pregando, você vai ver Jesus pregando novamente para os samaritanos, Jesus salvando os samaritanos, você vai ver samaritanos voltando para agradecer a Jesus, quando Jesus faz um milagre, quando judeus não fazem isso. Então você vai ver que Jesus não abre mão dos samaritanos, como nunca abriu mão da minha e da sua vida, mesmo quando nós éramos pecadores e não o recebíamos bem. Certo, para terminar, quero fazer algumas aplicações aqui. A gente tem falado, semana após semana, de forma até repetitiva, acerca da vontade e da disposição de Jesus em morrer. Só que aí, eu queria que ficasse gravado também na sua memória e na minha, que ao mesmo ponto que Jesus tinha vontade, disposição, intrepidez, como diz o texto aqui, e tinha mesmo um objetivo de ir à cruz e morrer, entenda, na mesma proporção, e talvez eu não tenha dado tanta ênfase a isso, conforme eu tenho pregado sobre a morte de Jesus, na mesma proporção que ele tinha disposição para morrer, ele tinha disposição para salvar. Uma coisa está associada à outra, entende? Toda a disposição de Jesus, toda a vontade de Jesus, toda a convicção de Jesus de ir à cruz está estritamente ligada à convicção, vontade, desejo, poder e autoridade para salvar também. Então, quando você olhar para um Salvador, Jesus, disposto a morrer, entenda que na mesma proporção ele está disposto a salvar, e foi isso que ele fez aqui. Ele está disposto a morrer, mas não está disposto a mandar fogo e matar a cidade inteira dos samaritanos, porque ele queria salvá-los. Então entenda isso. Sempre que eu falar aqui sobre a morte de Jesus, por mais que eu não cite, lembre que a mesma vontade e o mesmo propósito que ele tinha para morrer é equivalente ao propósito e à vontade que ele tinha para salvar. E foi só por isso que ele foi à cruz, já falei isso durante a pregação, não foi por outro motivo. Não foi à cruz para ser um exemplo de homem, não foi à cruz para ser um mártir, não foi à cruz para ser um ídolo, não foi à cruz, enfim. Até porque, venhamos e convenhamos, quem quer ser ídolo, quem quer ser famoso, não vai à cruz, né? Quem quer fazer essas coisas, não busca uma cruz. Então Jesus busca uma cruz porque estava ligado de forma inseparável que a sua cruz iria resultar em salvação de pecadores, minha e sua, que nos encontramos aqui hoje. Então essa é a primeira aplicação. Jesus estava disposto a morrer, mas ele também sempre esteve e ainda está disposto a salvar todo aquele que vem a ele. Ele diz no Evangelho de João: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que vem a mim. E aí ele diz ainda no Evangelho de João: e da minha mão ninguém pode tirar. Então esse é o contexto do Evangelho: disposto a morrer, disposto a salvar. Sua morte foi eficaz, sua salvação também é. Seu sacrifício foi pleno, a oferta de salvação é plena. Seu benefício na morte foi grande, seu benefício na ressurreição maior ainda. Nunca separe morte de Jesus de salvação de Jesus. As coisas estão ligadas de forma inseparáveis. Segunda aplicação que eu queria fazer é que Tiago e João, já fiz até durante a pregação, Tiago e João tinham zelo, contudo, sem moderação e discernimento. Tinham zelo, falei isso durante a pregação, mas não tinham discernimento nem moderação. Então cuidado, é bom, falamos disso aqui de manhã, é bom ter zelo pela doutrina, é bom zelar por uma igreja sadia, é bom, mas cuidado, se você não tem moderação, se você não tem discernimento, se você é zeloso demais ao ponto de se tornar um radical,
ao ponto de se tornar um perseguidor, ao ponto de se tornar alguém fanático. Cuidado, você não está seguindo Jesus, você está seguindo os discípulos que nesse momento foram repreendidos porque estavam errados. Então, não sigam os discípulos de Jesus, sigam Jesus. E Jesus nos diz que o zelo tem que ser moderado, ele tem que ser salgado com moderação, com tolerância, com amor ao próximo. É isso que Jesus requer da gente. Então, zelo demais é complicado, ou melhor, zelo além daquilo que Jesus nos mandou ter zelo, não é saudável para a igreja evangélica. Terceira aplicação que eu queria fazer: faltas graves, pecados, erros gravíssimos podem ser cometidos com boas intenções. Qual é a intenção dos discípulos? Honrar o nome de Jesus. Qual era a intenção dos discípulos? Não deixar barato. Vingar, né, assim eu posso dizer, Jesus, que tinha passado por uma vergonha, tinha sido rejeitado. Então, cuidado, queridos. A história da igreja, eu poderia se perder um tempo com isso, mas também não convém. Mas a história da igreja, e aí sim, a gente tem que assumir os nossos erros. A gente não tem só que apontar o dedo para os outros de fora, mas a história da igreja está repleta de erros gravíssimos. Morte, perseguição, cruzadas em nome de um bem, em nome de uma boa intenção. Então, né, já diz o ditado: de boa intenção o inferno está cheio. Então, cuidado, não basta boa intenção, é necessário discernimento, é necessário o Espírito de Cristo, é necessário visão espiritual. Não basta boas intenções. Pastor, estou com uma ideia, estou com boa intenção. Amém. Vamos ver se isso se ampara na Bíblia, porque se isso não se ampara na Bíblia, a sua intenção pode ser a melhor possível, né? E eu falo muito sobre isso quando eu digo dessas igrejas que têm feito, enfim, da Igreja de Cristo, de tudo, menos de igreja. No fundo, a intenção deles é boa. Pastor, a intenção é boa, encher a igreja. A intenção é atrair os jovens. A intenção é fazer com que as pessoas venham. Então, por isso que a gente está fazendo isso. Mas será que essa boa intenção é bíblica? Será que essa boa intenção, ela se ampara no Espírito de Cristo, no Espírito do Evangelho, no Espírito do que é uma igreja saudável? Eu duvido. Então, cuidado. De boas intenções, diz o ditado: o inferno está cheio. De boas intenções, e aí é bom falar isso como protestantes que somos, e eu, seguidor da teologia reformada. Não foram só os católicos não, tá, queridos? Protestantes mataram e mataram muito. Protestantes brigaram entre si na época da reforma, entre si, e um matando o outro em determinadas ocasiões. Então, assim, são exemplos que ficam para que a gente tenha como exemplo o que não fazer. São exemplos que ficam para que a gente perceba que homens conhecedores da Bíblia, no período da reforma, e a Igreja Católica também, mas esquece a Igreja Católica, vamos olhar para o nosso erro, homens conhecedores da Bíblia, homens que se diziam amando de Deus, que alegavam ter boas intenções, cometeram terríveis pecados e terríveis absurdos. Então, cuidado com essa história de que a intenção é boa, se ela não está amparada na Bíblia, meu irmão, não aceite, não faça, não vá. Então, faltas graves podem ser cometidas com boas intenções, e nós temos um histórico, inclusive a Igreja Protestante, de terríveis pecados, que nós não venhamos repeti-los, né? Nós não venhamos a cometê-los novamente nos dias de hoje. E para terminar, e aí vou até voltar um pouco do que a gente falou de manhã, Jesus, você viu aqui, reprova a perseguição em nome do cristianismo. Qual era o intuito dos discípulos? Mandar fogo. Mal ou bem, era um tipo de perseguição. E aí de manhã a gente falava um pouco sobre isso. E o que a gente está vendo aqui, de forma bem clara, de manhã a gente viu quando Jesus falou assim: não proíba o homem que está em meu nome exercendo ministério. E agora Jesus diz: pare com esse negócio de mandar fogo. Então o que Jesus está dizendo é: queridos, não persigam ninguém em nome do cristianismo. O cristianismo não precisa perseguir ninguém. Tem uma frase na internet que diz assim: a Bíblia não precisa de defensor, apenas pregue ela, e ela como um leão fará o trabalho. Jesus não precisa de defensor, apenas anuncie o nome dele, e ele como Senhor dos senhores fará o trabalho. Então, às vezes a gente tenta se colocar na condição, e eu sei que eu às vezes faço isso, de advogado de Jesus, defensor de Jesus, defensor da Bíblia. Meu irmão, pregue a Bíblia, e ela fará o que lhe apraz. O Espírito Santo convencerá
do pecado, da justiça e do juízo. É um leão, apenas, dizem isso, né? A Bíblia é um leão, apenas dê espaço, apenas solte ele da coleira e deixe o leão fazer a parte que tem que fazer. Então, pregue o Evangelho. E aí, não é da nossa obrigação, pelo contrário, não é do nosso espírito, que é isso que Jesus diz, vocês não sabem que espírito sois, perseguir ninguém. De manhã, quero repetir que muitos aqui não estavam, nós comentávamos acerca que essa semana, em muitos, nos veículos de comunicação, WhatsApp, Facebook, inclusive nas mídias mesmo, no site do Globo, em outros sites jornalísticos, comentavam uma cena onde traficantes obrigavam pai e mãe de santo a quebrar as suas imagens e destruir o seu terreiro. E aí, isso estava sendo compartilhado entre alguns irmãos em tom de alegria, em tom de algo bom, tipo, ó, que legal, destruiu o terreiro, aleluia. Meu irmão, e de manhã a gente falava sobre isso. Isso não é o Espírito de Cristo. Primeiro ponto, eu falava até sobre isso. O pastor Renato Vargas disse no Facebook dele, traficantes não são crentes. Já começa por aí. Então, o fato de traficantes estarem tomando uma atitude dessa é motivo ou é sinal de que as igrejas que estão dentro da favela pregando para traficantes não estão pregando o Evangelho. Primeiro, porque eles não deixam de ser traficantes. Segundo, porque eles acham que tem poder para ir lá e quebrar e invadir o templo de uma outra religião. Não é por aí que a gente vai conquistar ninguém para o Evangelho. Não é por aí que a gente vai ganhar ninguém para Jesus Cristo. Não é por aí que a gente vai conseguir nada. Pelo contrário, o que a gente vai conseguir é indiferença, é pessoas não querendo nem ouvir mais o evangélico, nem conversar mais com o evangélico. É isso que a gente vai conseguir. E aí de manhã eu falava isso. Sabe por que alguns pastores fazem isso? Porque muitas igrejas dentro de favela recebem dinheiro do tráfico. E de manhã eu dizia, pastores que fazem isso são malditos, hereges, porque aceitam dinheiro de um meio que está matando vidas, matando jovens, matando adolescentes, matando policiais para enriquecer a sua igreja. E aí o que eles dizem? É por uma boa intenção, pastor. De boa intenção, o inferno está cheio. É porque eu precisava fazer uma reforminha aqui, pastor. Por isso que eu aceitei o dinheiro do traficante. Malditos, pagarão por isso, responderão por isso. Então, o Evangelho não nos permite perseguir ninguém. Jesus não nos mandou perseguir ninguém. Jesus nos mandou pregar o Evangelho e amar o próximo. Jesus nos mandou anunciar. E anunciar é sim não concordar. Anunciar o Evangelho é sim discordar. Dizer, meu irmão, eu não concordo com isso. Eu acho que essa vida que você está vivendo não é uma vida legal. Eu acho que essa vida vai te levar para o inferno. Essa vida vai te trazer problemas seríssimos. Essa vida é uma vida que não agrada a Deus. Sim, você tem todo o direito de discordar. Mas perseguir, o Evangelho não nos ensina isso. Jesus não nos ensina isso. Perseguir em nome do Evangelho, quebrar. E aí de manhã eu falava um pouco disso também, repetia. Vou repetir. Hoje, o traficante é evangélico. Diz que é. E se amanhã um traficante aqui da nossa região for da Umbanda, for do Candomblé, e ele achar que é aqui que ele tem que quebrar, é aqui que ele tem que perseguir, e aí? Como é que fica? Então, queridos, esse evangelho sabor de mel, esse evangelho da perseguição, esse evangelho de pagar na mesma moeda, não é o evangelho de Jesus. Esse evangelho de odiar as pessoas, não é o evangelho de Jesus. Esse evangelho de pagar na mesma moeda, não é o evangelho de Jesus. A gente estudou isso aqui, não é. A gente não vê Jesus fazendo isso em hipótese alguma, em momento algum. Então, meu irmão, se você recebeu, e se por algum momento, eu falei isso de manhã, você até ficou um pouco feliz com aquilo, peça perdão a Deus. Porque não é daquela maneira, não é daquele jeito que nós vamos conquistar ninguém, não é daquela maneira que Jesus quer ser lembrado. E infelizmente hoje, Jesus tem sido lembrado por um camarada que pede dinheiro, porque é isso que as igrejas evangélicas fazem hoje, na sua grande maioria. Jesus agora está sendo lembrado por alguém que manda perseguir e quebrar templos de outras religiões. Jesus tem sido lembrado, enfim, por N coisas que não é o verdadeiro Jesus. Jesus tem sido pintado, Jesus tem sido caracterizado, anunciado pela igreja evangélica de forma mal e porcamente, que não é o verdadeiro Jesus que a gente crê. Infelizmente, hoje, a gente, além de ser cristão, a gente tem que desconstruir tudo que aqueles que se dizem crentes dizem de Jesus, que é tudo mentira. Então, meu irmão, saia daqui nessa manhã lembrando que Jesus
diante de uma situação extremamente complicada, onde o rejeitaram, ele deixou o amor e a misericórdia falar mais alto, não mandou descer fogo, não perseguiu ninguém, não obrigou ninguém a recebê-lo, mas simplesmente se retirou e foi para outra aldeia. Lembremos ao sair daqui que ele estava disposto a morrer, mas ele também estava disposto a salvar, e a salvar inclusive samaritanos que os mandaram embora, que não receberam, que não deixaram dormir na sua cidade, pelo simples fato dele ser judeu. Mal sabiam eles que ele era o autor da vida. Que a gente saia daqui nessa noite lembrando que nós, eu e você, se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus, só eu sei onde eu estaria agora, só você sabe onde você estaria agora. Estaríamos talvez pior do que aqueles que estão lá fora, mas a graça e a misericórdia nos salvou. Então quem somos nós para perseguir, para ter raiva, para ter ódio ou para tratar de forma intolerante aqueles que não pensam a semelhança da gente? Nosso papel é orar, interceder, pregar o Evangelho e clamar para que Deus abra os olhos dessas pessoas, faça com que as escamas venham a cair, o coração se quebrantar e que eles entrem por essas portas, e assim como eu e você entramos um dia, sirvam a Jesus em espírito e em verdade. Bem, queridos, vamos terminar? Fica de pé.